Vamos então falar de Jorge Jesus. Antes de Sérgio Conceição, convido a participar connosco através do hashtag Canal 11 Futebol Total. Vem ou não Jorge Jesus para o Benfica? E com ele, vem ou não algum jogador brasileiro do Flamengo, caso o treinador acerte o seu regresso? Vamos ajudar a essa leitura. Tem-se falado em Bruno Henrique e em Gerson. E podemos acrescentar que Jorge Jesus também quer Léo Pereira. Léo Pereira é um defesa central canhoto, contratado este ano pelo Flamengo, estava no Atlético Paranaense, estamos a vê-lo, tem 24 anos, custou 7 milhões de euros, o seu valor de mercado no Transfer Market é 4 milhões de euros, mas creio que o Flamengo nunca venderá por menos do que comprou em janeiro, ou em dezembro, ao Atlético Paranaense. Ele veio para o lugar de Pablo Mari, que foi para o Arsenal, este defesa central grande, rápido, e é um jogador à imagem de Jorge Jesus. Outro jogador que Jorge Jesus quer é Gerson. Jogador de meio campo, também canhoto, é curioso, que custou há um ano 12 milhões de euros. Eu recordo que ele tinha sido transferido do Fluminense para a Roma, por mais de 12 milhões de euros, e depois da Roma emprestada à Fiorentina, da Fiorentina transferência definitiva para a equipa do Flamengo há um ano por 12 milhões de euros. O valor atual de mercado no Transfer Market é de 11 milhões de euros. E finalmente Bruno Henrique. Bruno Henrique, que é uma das figuras do futebol brasileiro da atualidade, um avançado de 29 anos, finalizador preferencialmente com o pé direito, que estou ao Flamengo há um ano e meio, repito, há apenas um ano e meio, no Santos, 5 milhões e 300 mil euros, e o valor de mercado será 5 milhões e 200. Embora seja um jogador de seleção brasileira, nas últimas chamadas esteve uma ou outra vez, ou ele ou o Gabigol, e tem a particularidade de ter tido uma experiência não muito bem sucedida na Europa, no Wolfsburg, onde marcou 0 golos na sua passagem pela Alemanha. Ora bem, Bruno Henrique, não, Andrade. Os brasileiros já começam a dizer que o Jesus está diferente. Sim, dentro de campo, fora de campo não tem falado como antes, mas é bem deixar claro que por conta da pandemia apenas os canais de televisões oficiais do clube têm acesso às conferências, então você não consegue, como jornalista, fazer uma pergunta um pouco mais delicada, tentar colocar perguntas que possam trazer informações em relação ao futuro do Jorge Jesus. Isso por si só torna-se um Jorge Jesus um pouco mais afastado da imprensa, mas o mais óbvio e o mais palpável para nós que acompanhamos os jogos é dentro de campo. Já é o segundo jogo que o Flamengo, primeiro, não joga bem. Merecia ter perdido ontem contra o Fluminense. Merecia ter perdido? Merecia. A segunda parte do Fluminense foi muito superior ao Flamengo. Em relação também ao que ele tem demonstrado em relação a cobranças. Não só os adeptos, mas a imprensa que acompanha ele já há muito tempo. O que eu li foi que estavam incomodados com ele já não se esbracejar, já não gritar com os jogadores. Eu vi um bocadinho do jogo e achei que ele continuava a gritar. Na primeira final da Taça Rio, na quarta-feira passada, já notaram isso. E voltaram a notar isso ontem no outro jogo, agora válido pelo Campeonato Carioca. Eu, de fato, por ter acompanhado um pouco o Jorge Jesus aqui no Benfica, mas quase sempre no Sporting, notei também alguma diferença. Mas eu não acho que seja isso que vai mudar. Claro que são indicações, para a imprensa é bom, para a comunicação social, para o adepto, para ficar em relação a dúvidas, mas acho que não é isso que vai determinar. Não vejo um Jorge Jesus diferente por conta daquilo que está acontecendo em relação ao seu futuro. Chegando à quinta, tu achas que ele vai fazer as malas? As malas eu não sei, mas eu continuo com a minha opinião / informação de que ele vem ao Benfica. Vem para o Benfica, no caso. Não sei se na própria quinta-feira, até porque pode ser que estique um pouco mais, negociação, conversa. Sim, mas agora não haverá nada até 9 de agosto. 9 de agosto, 9 de agosto. E os 3 jogadores? Eu estava até conversando mais cedo com o Marcelino. Desses 3, eu gosto muito mais do Gerson como jogador. Mas o Bruno Henrique se encaixaria muito melhor. É curioso, eu gosto muito mais do Léo Pereira como jogador e fundamental numa posição completamente em déficit do Benfica. Podemos olhar por esse lado também. O Léo Pereira tem muita qualidade, é um esquerdino. O Benfica tem procurado um jogador nessa posição. Veio muito bem no Atlético Paranaense. Aliás, o Atlético Paranaense tem revelado e formado bons jogadores. Só craques. O Bruno Guimarães no Lyon, que o próprio Benfica tentou. O Rony. É um deles, o Rony, que agora foi multado, vai ficar uns meses sem jogar por conta de uma negociação envolvendo o Palmeiras. Mas, enfim, isso é outro assunto. O Léo Pereira eu gosto. O Bruno Henrique caberia perfeitamente nesse Benfica. Não que o Gerson não coubesse também. Só que se eu pudesse escolher, Bruno, escolhe um desses 3 jogadores para jogar a titular logo, eu ficaria com o Bruno Henrique. Mas são 3 belíssimos jogadores. Eu acho que sugeriam os 3 de caras. O Gerson. Não, os 3 jogariam de cara, também acho. Mas se eu pudesse escolher apenas um, eu ficaria com Agora, olhando para os Bruno números, Henrique. em que aqui o nosso companheiro João Marcelino é altamente, eu vou dizer, categorizado. Sensível. Ou sensível aos números, isto correndo bem, esta rapaziada, estes 3, são coisa aí para 40 milhões, não?
Correndo bem, digo eu. Vamos lá ver, temos que atualizar isso à luz do Covid-19, mas mesmo assim 40 milhões no mínimo, quer dizer, estamos a falar de dois, sobretudo o Gerson e o Bruno Henrique, dois jogadores fantásticos, no ano passado ganharam tudo que havia para ganhar, menos o Campeonato Mundial ao Liverpool, e portanto são dois jogadores que estão muito valorizados, e eu estou de acordo aqui com o Bruno, o Bruno Henrique era o jogador que eu via para tapar este buraco que ficou em aberto do Jonas, do João Félix, é segundo avançado, criativo, ainda por cima marcador de golos. Eu tenho lido notícias sobre o investimento, já que não vai estamos ser a falar fácil. sobre o investimento de 100 milhões, mas se fizermos as contas, Raul Tomás, é evidente, depois foi vendido, Weigl, Pedrinho, Jiménez, estamos a falar de quase 80. Precisa tirar o Pedrinho, colocar só que o Benfica gastou com Carlos Vinícius, RDT e Weigl é quase 60 milhões de euros, certo? Chega quase a isso Mas se você não contar o Chiquinho. Sim, mas entretanto vendeu o Raul Tomás, não é? Não, sim, mas eu digo... Destes três, quem é que vocês acham que pegaria e destaca? Eu, se fosse eu o treinador, queria o Léo Pereira, outro clone do Léo Pereira, porque eu começava por trás, sabes? É por isso é que eu disse Porque logo, o Léo Pereira é o mais se fores importante. buscar a média de golos que o Benfica sofre, quem sofre os golos que o Benfica sofre nunca pode ser campeão. Portanto, tu tens que construir uma equipa a partir de trás. E a partir de trás iria, primeiro, ir buscar dois centrais e, claro, e um central e um lateral esquerdo que se aproximasse muito do Grimaldo. Se o Grimaldo ficar. Não é? Se não ficar, tem que ir buscar. Portanto, resumindo, queria o Léo Pereira. Daqueles três, a minha prioridade era Léo Pereira. E depois há que rever realmente. Eu já não quero encaixar o tal jogador, porque não sei quanto tempo é que vão andar à procura lá do Jonas ou do Sim, o Bruno Henrique, eu acho que sendo diferente do Jonas e do João... E uma curiosidade em relação ao lateral esquerdo, o Felipe Luís, antes de assinar pelo Benfica, um dos empresários dele é o Guilherme Siqueira, ex-jogador do Benfica. Antes de assinar pelo Flamengo, desculpa, o Guilherme esteve aqui, se reuniu com o Rui Costa, mais uma conversa informal, até porque ele foi ao Seixal, e o Rui Costa perguntou, e o Felipe Luís, como é que vai ser? Só que o Benfica nem tentou por conta do ordenado, altíssimo para os padrões de futebol português. Ora bem, já vou ao vidente. O vidente António Carraça, porque há um mês, o seu dono disse aqui que o Jorge Jesus iria ser treinador do Benfica, não? Não, do segundo classificado do Campeonato Do Nacional. segundo classificado, foi. Para ser mais... Corrijo. mais preciso. Peço desculpa. Foi honesto. Foi honesto. Não arriscou. Acácio, olhando para estes três... Pá, eu vejo sempre as coisas no lado desportivo e o lado económico. Certo. E aqui o Bruno já é um pouco mais velho, portanto iria sempre olhar mais para o Gerson e para o Léo. Em termos daquilo que são as necessidades, só escolhendo um, a tua questão é só escolhendo um. Portanto, a reflexão que estamos a fazer seria um Eu pouco acho que faz nessa sentido perspectiva. pensar nos três, mas eu digo as prioridades dentro destes três, não é? As prioridades só na frente de ataque, porque tem havido assim uma confusão no Benfica daquilo que é realmente o titular ou a forma Não de jogar. esquecer que já foi contratar o Pedrinho. Sim, é verdade, mas uma posição diferente também do Bruno. E olhando para aquilo que são as necessidades, é realmente, eu tenho que concordar com o Mr. Tony, um central e um avançado. Estas são as necessidades claras do plantel do Benfica. Depois, se quiseres entrar, uma vez que já há Pedrinho, já equilibra aqui aquilo que são as necessidades e que nós temos visto nesta época, tem a ver com os extremos, para os jogadores com capacidade de desequilíbrio e que se sentem confortáveis em zonas com pouco espaço, jogo entre linhas, que é aquilo que o Benfica tem tido muita dificuldade em conseguir ter. E o lateral, neste caso, até mais um lateral direito, porque se a ideia se mantiver naquilo de ser o piso e vir sempre muito para dentro, tens de ter um lateral que tenha uma capacidade tremenda de profundidade, também sabe defender naturalmente, mas que tenha esta capacidade. E o André tem dificuldades, o André Almeida, de ganhar expressão e de ser profundo naquilo que são os movimentos que hoje em dia se pedem um lateral. Portanto, eu ficar-me naquilo que é o central, o Léo, para aquilo que realmente ele traz, a idade, a possibilidade de valorização, e depois, já que o lote são destes três jogadores, seria o Bruno Henrique por ser um ponta de lança. António. Eu treinaria aos três.
Eu traria claramente os três, ainda por cima falando em Deixavas lá números, ficar o treinador? mesmo levando em consideração os números que estamos a falar, 40 milhões. Não, 40 milhões fui eu. Acho que eles valem, Não, se calhar, grosso modo, um bocadinho mas eu mais. Só acho o que- Gerson, a cláusula é 60. bem, mas não, essas sim, não digo, mas cláusulas, sim, você joga com... essas O Flamengo tem o direito de barganhar o preço que quiser com o Gerson. Por 40 já vinham os dois. Mesmo 40, três? até porque... se Não, ele- eles venderam só um jogador por 30. O Renier, depois teve antes Sim, Vinícius mas Júnior. o Renier tem 17 anos, é uma aposta Só naquilo o que é... Gerson, eu tenho certeza que o Flamengo não vende por menos de 25. Pronto, mas vamos supor, no meu entendimento, mesmo 40, 45, 50 milhões, até porque se esta negociação se fizer, é na lógica Tem que do ser no pacote. Vem o treinador e os três jogadores. E depois, logicamente, a questão financeira, da logística financeira, eles conseguem pagar em quanto tempo, essas coisas resolver. todas. Agora, no meu ponto de vista, esses três jogadores encaixam perfeitamente no futebol português e no Benfica. E para mim, utilizando o teu termo, qualquer dos três pega um destaque nesta equipa do Benfica. O Léo, que é um Foi um central achado, 7 fantástico. milhões de euros é um achado, realmente é. É um central fantástico e ainda por cima, Para mim é melhor que o Pablo Mari, devo dizer. E ainda foram buscar o Gustavo Henrique. Sim, mas esse... numa função complicada, não há muitos centrais esquerdos que possam exatamente fazer aquilo que ele faz. Depois o Gerson, quer queremos, quer não, consolida aquela, como eu digo, aquele diafragma da equipa do Benfica naquela zona central. Quando o Tony fala dos golos sofridos, não é só a defesa. Claro. Não é só a defesa. E depois, natural, mas é. e depois o Bruno Henrique, quer queremos, quer não, digamos, naquilo que eu analisei a época passada, foi talvez o jogador mais Notável. preponderante daquela equipa do Flamengo. Arrastava a equipa, resolvia individualmente com os seus desequilíbrios, com a sua capacidade de penetração, os seus remates, os seus dribles, mesmo com 29 anos, é um jogador... Não, sim, É? sim. 29. Mas anos. teve uma passagem pela Europa? Fugaz, cinzenta, digamos assim, cinzenta, Não, mas mesmo com 29 anos, e depois é um atleta, vê-se que é claramente um atleta, tem um perfil de atleta, pode fazer mais 3, 4 anos com grande rendimento, por isso, no meu ponto de vista, eram 3 jogadores que encaixavam perfeitamente no Benfica. Portanto, Bruno, na tua ideia, a coisa vai evoluir esta semana? Sim, evoluir sim. Até porque não tem como não evoluir. Na quinta-feira vamos saber se é sim ou não. Acho que não vai esticar muito mais essa corda. Claro que Portanto, quarta jogam a segunda mão. quarta joga a segunda mão. Basta o Flamengo... Se o Fluminense vence por 1-0, vai aos penaltis, ou 3-2, a mínima diferença de um ponto leva aos penaltis. O Flamengo basta o empate para ser campeão. Aí sim, na quinta-feira, eu acho que publicamente o Jorge Jesus, até por conhecê-lo, não vai fazer nenhum tipo de declaração, mas a partir de quinta, seja aqui no Benfica ou seja no Flamengo, teremos posições mais oficiais. Seja do presidente do Flamengo, o presidente do Benfica, ou vice-presidente, não sei. O Benfica pode esperar até quando? Esta é a questão que se põe. Porque a taça é com o Veríssimo, já se sabe, o Benfica anunciou, é 1 de agosto, mas depois a coisa para aí 2 semanas. O campeonato começa a meio de setembro, previsivelmente, não é? E, portanto, estamos aqui a falar de um espaço temporal em que precisa ter as coisas decididas. E quer seja com Jesus, quer seja Com outro qualquer, não é? qualquer, há que trazer a qualidade para dentro.